Olá, líder Habitudes, tudo bem com você? Eu espero que sim. Fernanda aqui para mais uma vez meditarmos nas lições desse curso maravilhoso. Minha energia acabou agora há pouco, fiquei um pouco agitada porque eu falei, meu Deus, eu preciso gravar essa aula. Tem que ser hoje, mas deu certo. A energia voltou para a glória, para a glória de Deus, né? Mas também para nossa alegria. Então vamos lá pensar um pouquinho hoje sobre essa lição maravilhosa, a função do jardineiro. Antes de mais nada, recados importantes. Se você é aluno, essa lição não é para você. Essa é uma lição onde eu vou meditar junto com os líderes de habitudes. Então, se você está aqui, né, eu indico que você não continue assistindo. Mas se você é líder de habitudes e quer se aprofundar nessa lição, este vídeo é para você. Antes de mais nada, ore e clame ao Senhor, leia a lição, deixe que o Espírito Santo fale com você. E aqui nós vamos tentar ir para um lugar de um pouquinho de profundidade sobre essa função maravilhosa do líder, que é ser um jardineiro, certo? Antes de mais nada, você tinha uma lição a ser corrigida, um princípio muito interessante, que vai falar para nós sobre servir, né, as pessoas. Deixe que os seus alunos conte, né, o que eles conseguiram constatar, né, depois de fazer isso. E a gente vai ver o quanto que é importante. Porque o importante não é eles dizer, eu fiz, tá? Mas o que você aprendeu com isso? Eles precisam sair um pouco da razoabilidade de apenas fazer. E cuidado, não acuse os seus alunos, mas analise se talvez eles, lá na lição de Calcutá, que é fazer sem contar para ninguém, o quanto eles ficam empolgados em que as pessoas saibam que eles fizeram algo, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, mais para examinar o nosso coração do que para julgá-los. É claro que a gente não vai poder julgar eles, mas esteja atento a isso como líder, porque você é um jardineiro na vida deles. E eu tô falando com você. Então, é importante a gente entender isso. Vamos pro nosso princípio da nossa lição. Confesso que estou um pouquinho cansada, mas vai dar tudo certo. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu. Ah, tá aqui o que eu fiz. Maravilhoso. A função do jardineiro. Hoje nós vamos entender uma coisa que é uma função. Existe uma função como líder e aqui nessa lição vai chamar de a função do jardineiro. A principal função de um jardineiro é estimular o desenvolvimento de suas plantas. Pronto. É estimular o desenvolvimento das plantas. E aí ele faz a analogia. Semelhantemente, o bom líder, não é qualquer líder, mas o bom, ele tem uma prioridade, que é levar os seus parceiros, os seus liderados, a crescer. Qual é a função do jardineiro? Qual é o princípio de que um bom líder, ele tem como prioridade? Eu vou falar igual eu falei na empresa. Líder não é gerente, ele não vai gestoriar. O objetivo dele não é a meta, o objetivo dele é as pessoas. Nós hoje não temos clareza do que é liderança. É claro que a boa liderança afeta os resultados e faz ter resultados melhores. Mas o líder, a função de um líder principal é pessoas e o desenvolvimento delas. E é isso que nós vamos entender. Se você está dando essa lição numa empresa, isso às vezes é um pouco complicado, porque todo mundo começa a criticar os seus líderes. Mas se você está num ambiente religioso, numa igreja ou qualquer coisa assim, às vezes é mais fácil você entender, mas principalmente explicar para aqueles que estão fazendo o curso com você, que eles, como alguém que está se relacionando com as pessoas, tentando se conectar, eles precisam olhar para essas pessoas e ter como objetivo fazer essas pessoas crescerem e se desenvolver. Se as pessoas andam com você e elas não crescem, isso precisa mudar a partir dessa lição, porque a partir de agora, esse vai ser o seu objetivo. Todo tempo você está liderando, em todo tempo você está tentando fazer todos aqueles que estão ao seu redor crescer e se desenvolver. Essa é a sua paixão. Gente, ser líder é muito bom. Eu sei que nem todos têm o dom da liderança, e como alguém que tem, eu não vou exigir isso de todo mundo, mas ver gente se desenvolver é a paixão do líder. É a paixão do líder. E eu creio que é isso que essa lição quer despertar em nós, tá? O líder deve ser um bom mentor. O líder deve ser um bom mentor. Você precisa buscar conhecimentos, recursos, entender de gente, entender das circunstâncias, para que você possa mentorear, tá? Então, é seu dever fazer isso. Não é ser mentor do jeito que você acha, é ser um bom mentor. E isso tem a ver com ser um bom investidor e capacitar as pessoas.
O líder deve ser um bom mentor e investir a sua vida nos outros. É vida na vida, é doar a sua vida, é doar o seu tempo, seus recursos, seu conhecimento, seu cansaço em prol dos outros. Entenda isso. Entenda que liderança é isso. Liderança não é para todo mundo, assim como seguir Jesus não é. Mas quem quer, meu amigo, vai entender que tem que entregar tudo. E a única coisa que você vai receber em troca é ver aquilo florescer. Isso é simplesmente incrível. As orquídeas da minha mãe me ensinam com uma profundidade a ser líder que me dá vontade de chorar de lembrar. Porque você vai cuidar, você vai zelar, você vai aparar. E a única coisa que você vai receber em troca é poder ver a beleza de quem floresceu. E a gente fala a única como parecendo algo pequeno, mas isso gera uma alegria no seu coração. Quando você anda com alguém e aquela pessoa se desenvolve. Gente, é o ápice da vida de um líder. É simplesmente isso. E é isso que eu espero que o seu coração, como líder de atitude, seja despertado. Que você se apaixone por essa função. Que você se apaixone, não por elogios, por gratidão, tudo isso aí, mas como um pai, né? O que você quer é que seu filho obedeça, que ele cresça, que ele se desenvolva. Esse é o seu coração. E aqui na liderança não é diferente. Você quer que ele se desenvolva. Só que aqui nós vamos aprender qual é o nosso papel nisso. Sua principal tarefa não deve ser realizar programações especiais ou distribuir produtos, mas levar pessoas ao crescimento. Líder não é gerente. Líder não é gestor. Líder é líder. E isso tem a ver com cuidar de pessoas e levar elas a se desenvolverem. Entende isso, líder? Entende isso? Então o seu negócio não é organizar, o seu negócio é se preocupar com pessoas e levar as pessoas ao crescimento. Essa é a sua função, é assim que você vai fazer. E aqui a lição vai trazer uma analogia muito interessante, que é o ambiente. Então ele vai dizer para nós o quê? Ele vai explicar um pouco esse negócio de planta, que eu, assim como esse maravilhoso amigo Tim Work, não entendo muito bem. Mas tem uma mãe que depois dessa lição decidiu criar um jardim na nossa casa e temos flores por todos os cantos. E cada uma tem a sua quantidade de água, o seu local adequado. Isso é importante. Assim como as plantas são diferentes, as pessoas também são. Dama versus xadrez. E nós precisamos criar ambiente. Isso é muito importante. Essa é a nossa prioridade, tá? E aí eu quero dizer algo, porque isso aqui mexe com o meu coração, porque muitas vezes eu quero controlar o crescimento das pessoas, eu quero que elas cresçam. Eu tô falando isso porque esses dias eu cheguei a chorar, falei com a minha mentora, eu falei, as pessoas não desenvolvem, eu não sei mais o que fazer. E ela falou, calma, Fernanda, né? Existem coisas que a gente não controla, mas é algo importante, porque como líder nós devemos observar a todo tempo se nós estamos criando o ambiente adequado, né? Porque se a pessoa não quiser crescer, não tem o que eu faça, mas eu preciso criar um ambiente. E como é que você sabe que você está criando um ambiente? Pelo geral, né? Vários estão crescendo, mas tem um outro que não cresce, tudo bem, então o ambiente está correto. Talvez é a quantidade de água, talvez é a quantidade de sol, nós vamos ter que adaptar algumas coisas, né? Mas se o ambiente está correto, se tem espécies iguais que estão crescendo, é algo específico com a planta, tá bom? Mas não é disso que nós vamos falar. Ele age, parágrafo 3, bem no meio, vai dizer assim, ó, ele age como jardineiro. Por si só, não é capaz de controlar o crescimento das pessoas ou de uma empresa. Mas ele pode criar um ambiente capaz de fomentar o crescimento de cada um. Então, líder, você está gerando um ambiente correto para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Tanto você, líder, que está dando habitudes, você está dando habitudes e criando um ambiente que as pessoas estão crescendo. Porque isso é responsabilidade sua. Com as pessoas ao seu redor, as pessoas que você tem influenciado, elas têm crescido. A sua função é criar o ambiente, dar os nutrientes, dar as coisas. A gente já vai ver como é que o jardineiro cuida de pessoas. Mas é isso. Essa é a nossa responsabilidade. Qual é o ambiente que eu estou criando, tá bom? E a última frase também eu grifei.
Quando esses 4 minerais estão presentes em quantidades suficientes no solo, o crescimento é automático. Quando um deles falta, a planta para de se desenvolver. Deixa eu fazer um parênteses que eu lembrei agora. Nós precisamos dar os elementos, né, para que as pessoas cresçam. Esse é o nosso papel, dar os recursos e ter a certeza de que eles estão recebendo. Ponto. É isso. Essa deve ser a nossa prioridade. Mas essa lição, quando você for dar, é muito importante você entender uma coisa. Você precisa de mentores na sua vida. O princípio vai dizer isso. E antes de gravar essa aula, eu estava gravando a aula do combustível emocional. Tanto você quanto o líder, quanto seus liderados de habitudes, incentive eles a olhar. E se ainda você não tem um mentor na sua vida, busque. Se ele não está conseguindo ser um mentor suficiente na sua vida, converse com ele, talvez você precise trocar, talvez você só precise avisá-lo, alertá-lo de que você está precisando de mais. Mas tenha mentores na sua vida, tenha líderes na sua vida, pessoas que vão gerar esses ambientes. E cara, não seja uma planta complicada, tá? Mas entenda que você precisa. A lição é sobre dar, é sobre ser o jardineiro, mas muitas vezes você ainda precisa. Todos nós somos plantas também, mas você não está saudável o suficiente para isso. Então, pense sobre isso também e leve os seus alunos a pensar sobre isso. A lição não é necessariamente sobre isso, mas ela vai comentar sobre isso lá no final. Ela vai falar exatamente isso que eu estou dizendo, sobre essa questão de ter um mentor, né? Eu não sei se é aqui no final que ela vai dizer isso. Eu acho que sim. A gente vai encontrar aqui. Então tenha mentores e você precisa deles. Não vá para essa aula sem refletir isso antes na sua vida e leve os seus alunos a refletirem isso. Se eles têm recebido isso e se eles estão dando isso. Então essa é uma lição que ela vai ser dupla nesse sentido. Claro que o seu foco vai ser na necessidade da sua turma, porque o seu ambiente está sendo propício para que eles cresçam. Não adianta você dar algo que eles ainda não estão preparados para receber. Mas entenda isso. Ok? Então eu precisava abrir esse parênteses, qualquer coisa volta na lição do combustível emocional para sua vida pessoal mesmo. Fechou? Então vamos lá, continuar aqui, ó. Jardineiros que cuidam de pessoas. Creio que o bom líder conhece os elementos necessários para promover o crescimento. Ele se vê como um mentor e tem a convicção de que sua função básica não é criar uma grande organização, e sim formar grandes pessoas. Se você é chefe de algum setor, líder em alguma empresa, entenda que a sua função é formar grandes pessoas. Se você está aí numa célula, num discipulado, num curso de família, como nós estamos aqui, ou não sei como é que a sua comunidade, sua igreja trabalha, entenda algo, você precisa formar grandes pessoas. É uma questão de coração, é uma questão de caráter, as pessoas precisam parecer com Jesus, e você parece com Jesus, então elas também vão parecer com Jesus, é isso, tá? Fernanda, mas eu ainda não tô nesse lugar. Beleza, mas a gente tá buscando. Esse é o lance, você tá buscando? Vai dar certo, mas tem que estar buscando, tem que estar caminhando para esse lugar. Alcançar, eu nem sei dizer para você se nós vamos, mas é para a gente estar buscando constantemente, beleza? Ter uma grande organização é um subproduto disso. Então, isso vai acontecer naturalmente se você formar grandes pessoas. Isso aqui está grifado com grifa-texto na minha apostila. O objetivo do líder é levar pessoas ao crescimento mediante a criação de um ambiente que lhes possibilite alcançar o seu potencial. Crie um ambiente em que as pessoas possam alcançar o potencial máximo delas. Crie esse ambiente. É nesse sentido que o jardineiro leva as pessoas a crescerem. É isso que é o resumo dessa lição. Beleza? Aí vai contar a história do líder dele. E até grifei aqui, ó. Com ele aprendi a fazer planejamento, orar e compartilhar minha fé com os outros e cultivar relacionamentos e com o tempo a ser um líder. É isso. Ele andou com um cara que ensinou ele a ser um líder. Sob a liderança, eu e mais algumas pessoas fizemos um evento e aí ele vai contar. Mas é sobre isso, tá? Você precisa ensinar essas coisas para os seus liderados. E aí ele deixou o líder, perdão. Foi mal, o sono tá grande aqui. Mas eu preciso fazer muitas coisas ainda. Mas vamos lá. Foco, Fernanda. Ele aprendeu muitas coisas com esse líder gerou uma oportunidade. Claro que não foi como ele esperava, mas gerou essa oportunidade e isso é muito legal, né? Então a gente
como líder, precisa criar essas oportunidades, esses ambientes de liderar, de fazer, às vezes criar circunstâncias para que os nossos líderes avancem, tá? Atrás de todo grande líder há um mentor. É por isso que eu falei, achei o lugar aqui. Nós precisamos de mentores. Você quer ser um grande líder? Você precisa de um mentor, né? E isso precisa ficar claro para nós, tá? Isso precisa ser óbvio. Então, essa conversa aqui, ela vai precisar ocorrer com os seus liderados, tá? E como é que a gente, eu até grifei algumas frases aqui. A gente precisa tomar a decisão de mentorear os nossos liderados. É uma decisão. É fácil? Não. Tem gente que vai resistir? Sim, mas a gente precisa ser claros que eles precisam disso. Às vezes eles não vão entender de primeira, tá, gente? Seja paciente, mas continue mentoreando, mesmo que seja que há uma resistência ali, porque pessoas não são plantas, né? Elas falam, elas gesticulam, elas andam, mas com o tempo eles vão entender que isso é importante. E seja um bom mentor, porque se você é um bom mentor, eles vão ceder a sua mentoria. Então busque se capacitar, estudar, não chega lá com o que você tem que falar aqui, vocês vão ter que me engolir, não. Busque os recursos que você precisa para criar um ambiente correto, entenda das plantas que estão nas suas mãos, tá? E aí vai dizer aqui que o mentor os ajudou, essas pessoas que ele cita aqui nesse parágrafo, ajudou ir além do nível da mediocridade e alcançar a excelência. Esse é o nosso objetivo, levar os nossos liderados a alcançar o seu melhor, o seu potencial máximo. Às vezes é exortando, às vezes é elogiando, às vezes é só dando oportunidade, às vezes é corrigindo. Então a gente vai precisar ter sabedoria em relação a isso, tá? Mentorear não compete apenas aos que têm mais experiência, né? Normalmente a maioria das pessoas que eu lidero são mais velhas do que eu, alguns muito mais experientes do que eu. Todo líder de qualidade assume esse papel. Mentorear nada mais é que capacitar o outro, compartilhando com ele os recursos que recebemos de Deus. O jardineiro que busca o crescimento das pessoas valoriza os relacionamentos na mesma medida em que valoriza os resultados. Então, mentorear é dar os recursos que Deus nos colocou e ser alguém que valoriza o crescimento e valoriza relacionamentos mais do que resultados, ou de igual modo, mas eu colocaria até mais. Gente, é isso, né? É isso. O Senhor está me ensinando sobre liderança esse ano e o que ele me faz entender a importância dos relacionamentos, porque no fundo é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. O jardineiro, ele investe tempo e disposição na vida das pessoas. Vai ter que gastar tempo. Como isso é precioso hoje e como que as pessoas precisam disso. Vamos gastar tempo com as pessoas. Tenha tempo com as pessoas. É isso. E disposição, tá? Vai ter que trabalhar muito. Vai ter que talvez dormir pouco, mas vai dar certo. O mentor é alguém que nos ajuda com ideias, que nos oferece um ombro quando precisamos chorar e nos dá encorajamento e incentivo. É isso. Vamos dar ideia, vamos oferecer um ombro e vamos encorajar os nossos liderados. Saiba como encorajá-los. Uns gostam de desafio, outros gostam de segurança, outros gostam de alegria, energia, contato, outros precisam de segurança, eu já falei. O que o outro precisa? Acho que é estabilidade. Não sei se é insegurança, mas enfim, eu não lembro. Tô tentando lembrar dos temperamentos aqui, mas tem uns que estão me fugindo. Preciso estudar mais, tá? Mas gere um ambiente para que as pessoas, independente do temperamento delas, possam se desenvolver com você. E quais são as tarefas de um mentor? Aí ele vai colocar aqui não apenas a tarefa, que é ser um jardineiro, mas como, né? Então, você vai usar imagens, você vai contar histórias, coisas que vão marcar aquela pessoa. Então, você vai precisar usar imagens, né? Você vai fornecer maçanetas, né? Então, você vai condensar grandes princípios em frases muito simples. Então, tem a frase de efeito que as pessoas já sabem, né? Então, por exemplo, meus liderados eles já sabem quando eu falo sobre morrer, né? Morrer, né? Eles já tem algo sobre abrir mão de si mesmo. Eles já vão aprendendo algumas coisas, né? Então, vai criando coisas através das conversas que vão marcando eles com palavras, com coisas que às vezes só vocês entendem, mas aquilo é real. Forneça mapas, então dê uma visão ampla de onde eles estão e tudo mais, mas também o caminho para chegar onde eles precisam, tá? E as que precisam ser evitadas principalmente. Cara, não vai por aí, isso aqui não é legal e tal, isso é importante.
Tô até lembrando que eu preciso fazer isso mais vezes. Cria um ambiente de laboratório, deixa eles testar, né? Um lugar seguro para eles errarem, né? Para eles estarem ali, testarem, aprenderem, né? A gente precisa deixar eles fazerem, né? E testar com segurança de que você vai estar ali junto com eles, de que você vai suprir, de que você vai ajudar. Isso é muito importante. Seja uma base, né? Ele fornece raízes, então a gente produz profundidade. A gente leva a um crescimento mais sólido, né? Muitas vezes é as dificuldades que fazem isso. E a gente precisa proporcionar elas, a gente precisa proporcionar essa profundidade, essa bússola, esses valores, né? Onde eles possam tomar decisões sensatas, baseadas em valores saudáveis. Então a gente precisa dar esses valores para eles, coisas profundas que eles tenham ali, eles estejam firmados nisso, tá? Às vezes colocando em prova de que eles não estão vivendo esses valores, mas a gente vai ter que fazer isso, tá? E ele dá asas aos seus mentoreados. Então ele capacita para que eles voem mais alto. Então você não é teto, você é piso, você é chão, né? Esses dias eu tava orando com Deus e falando, não, Deus, eu vou deixar meus liderados aprender igual eu aprendi, né? Se virando. Aí Deus falou, então para que você passou por tudo isso, né? Você capinou o caminho, né? Pra você dar um caminho cheio de mato pra eles andar, não. É pra eles andar onde você já capinou, filha. Porque eles não vão parar. Aí vai ter um mato lá na frente que eles vão ter que capinar. Mas isso é muito importante como líder a gente entender que a gente precisa dar todo o recurso que a gente tem. Porque aí eles vão pegar o recurso que a gente tem, mais o que eles têm, que eles estão recebendo de Deus, e eles vão mais longe. Então, é isso. Não é fácil fazer isso. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de ajudar, não tenha medo de ser audacioso, de pensar grande, de incentivar mesmo, né? E a gente vai ver eles nos superar. E, cara, como líder, você aprende a amar isso, de verdade. Você aprende a amar isso, ver eles crescendo, eles se desenvolvendo, e as pessoas amando o que eles fazem, que você ensinou. Você fala, meu Deus. Porque, assim, no fundo, gente, eu tenho aprendido isso. O sentimento de um líder é o sentimento de paz, né? De pai, mãe. É aquele sentimento. Você só quer ver o negócio dar certo e se dar bem. Você não precisa que ele volte para te amar, você só quer que ele vá e que ele fique bem. E que você possa só observar ele crescendo. É a única coisa que você quer, poder estar um pouquinho perto para ver. É isso que o líder quer também. Pelo menos no meu coração, é isso que o Senhor tem gerado. E é isso que eu tenho crido, assim. Ah, eu fico emocionada profundamente. Mas é bom demais liderar, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui que nós já gastamos um tempão. A dinâmica aqui é para eles pensar, né, no ambiente necessário para desenvolver, para que pessoas cresçam, tá? E de que maneira é preciso crescer. Isso é importante ouvir para a gente entender as necessidades deles, o que eles estão buscando. Como líder, isso nos ajuda a conhecê-los, então são dinâmicas que nos ajudam. Mas também para a gente conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente não sabe, né? A gente não está entendendo o que pessoas precisam. E é o tempo da gente se questionar e tentar buscar entender. A lição traz aqui os recursos, mas a gente vai precisar ter isso um pouco consciente, né? Talvez porque a gente não sabe nem o que a gente está precisando, porque não estamos tendo, não estamos recebendo, então muito menos estamos conseguindo dar, tá? Mas entenda a sua turma, escute-os. Não tente dar resposta. Talvez você não vai nem conseguir responder o que eles precisam. Mas escute o que eles estão dizendo. Conduza essa conversa para que eles abram o coração deles ali, tá bom? E claro que se você puder, tiver sabedoria para isso, os ajude. Filmes. Nós temos uma cena aqui que o Luke Skywalker tá ensinando o menino ali, mas o menino complicado de aprender, né? O Yoda fala pra ele, vai lá e faz assim, vai lá e faz assim. Ele não acredita, ele não acredita, ele não acredita, ele não faz. O Yoda vai lá e mostra pra ele como é que faz, tá? É uma cena bem legal. Se você conseguir achar essa cena melhor, eu preciso tentar ver se eu consigo melhorar ela. Mas enfim, é uma cena muito interessante. Pra quem às vezes não tá entendendo o filme todo, parece confuso, mas é uma cena simples, tá? Então explique pra eles antes, leia isso com eles antes, para que eles entendam que é só isso. É só sobre o líder instruir o seu liderado, criar esse ambiente, deixar ele testar, deixar ele vivenciar para ele entender o que ele precisa, tá? E aí aqui tem algo pra gente discutir, se você tiver tempo e quiser discutir, fique à vontade.
tá? Então ele deixa o menino fazer, depois ele vai instruindo, vai trazendo o que ele realmente precisa. Depois nós temos o filme do... Como é que chama esse filme? Professor... Deixa eu ter que olhar aqui na apostila, gente. Me deu branco aqui total, peraí. Cadê? Mr. Holland. Adorável professor. É uma cena bem legal. Esse cara ensinou essas crianças, abriu mão. Leia pra eles, né, o que tá aqui. Dos seus sonhos para cuidar dessas crianças, enfim, ele não conseguiu realizar o seu sonho, mas aí as pessoas agradecem ele. E aí tem uma reflexão, eu acho que tá até aqui essa reflexão. Quais as recompensas trazidas pelo mentoreamento? E como é comum as pessoas nunca vejam os frutos das árvores que cultivaram? Gente, é muito simples. Qual que é a recompensa? É ver crescer, mas às vezes a gente nunca vai ver. Então a recompensa no fundo é simplesmente ter a consciência que você está fazendo. Porque, claro que eu sempre oro para Deus me deixar ver um pouquinho. E essa é a alegria do líder. É ver, mas não é aplausos, não é agradecimentos. E não pode ser, porque muitas vezes, cara, você vai ter que trabalhar muito. Os seus liderados não vão reconhecer todo o seu esforço, toda a sua dedicação. E não é a obrigação deles isso. Não espere isso, não é. Não faça por isso. Às vezes acontece, tá? Mas não é sobre isso. O nosso coração não pode nem estar sobre isso. É realmente amar a ponto de ver crescer. É isso. Isso é uma chave que o Senhor precisou virar no meu coração. E ele foi virando até o ponto que ele arrancou tudo e falou, vrau, né? Acabou, né? Vai ser 100% isso. Então, hoje, claro que a gente tá sempre em desenvolvimento, eu não posso dizer que eu estou 100%. Mas hoje isso é uma alegria muito forte no meu coração. Claro que a gente sempre tem que cuidar, porque às vezes a gente quer um muito obrigado, a gente quer um obrigado, valeu. Se não fosse você, e você vai ver a pessoa, tipo assim, simplesmente ignorando e falando, da hora eu consegui, né? E tá tudo bem, gente. Isso aqui é igual pai e mãe. Você ama não esperando ser amado, porque se você esperar, você vai ser frustrado. Mas também não vem aqui como, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ou, eu não esperava isso. Não, a gente sempre espera um pouquinho. A gente sempre espera. Isso é normal, né? A gente quer ali que as pessoas estejam ali conosco, né? O evangelho deixa claro que quando Jesus estava na cruz não sobrou ninguém. Por quê? Porque isso é algo sério. Mas é isso. Essa é a alegria, né? Saber que deu certo, saber que ficou tudo bem, saber que, sabe, tudo que você cultivou, plantou. E lembre-se, um planta, outro rega e outro colhe. E nosso coração tem que estar nisso, né? De que nós estamos fazendo aquilo que é importante e necessário. Vai ter frutos, mesmo que a gente não veja. Existem pessoas que encontraram conosco, a gente começou ali a plantar uma semente, o outro veio, foi cultivando, mas quem colheu foi alguém lá na frente. Só que também saiba que você está colhendo coisas que outras pessoas plantaram. Existem pessoas que tem gente que orou 10 anos por aquela pessoa, mas o outro evangelizando, ela aceitou Jesus, né? E aquele outro? Ele nunca viu nem levou nenhum mérito, mas ele vai saber, e eu tenho certeza que no coração dele ele vai estar feliz, né? Claro que a gente quer ver, nem sempre vai ser possível, mas, mas como líder, nós vamos estar felizes com o fato de que nós estamos cuidando das pessoas. É isso que realmente importa. Podemos ajudar uma pessoa a ser ela mesma quando nos dispomos a nos aventurar temporariamente em seu mundo, em seus sentimentos e experiências pessoais. Quando provamos a pessoa como ela é, oferecemos apoio e força para que ela dê o próximo passo rumo ao seu próprio desenvolvimento. Essa frase gera um BO danado nas aulas às vezes, porque os alunos não entendem. Mas basicamente é assim, ó. Quando você deixa alguém ser vulnerável, vir como a pessoa está, mas olha para ela, enxerga nela aquilo que Deus vê, o que ela é e não como ela está, ela vai sentir segurança de entender que você vai aceitar os seus erros e falhas. Você vai entender que ela pecou, você vai trazer perdão, mas que você não vai deixar ela como está. Você vai levá-la além. Você é alguém acessível, que aceita, entre aspas, mas não que não se conforma. Você vai ajudar ela a se desenvolver e a mudar. Eu não sei exatamente como é que a gente faz isso, mas as pessoas não têm dificuldade, às vezes, de me contar um pecado, depois que elas convivem comigo. Eu acho que isso tem a ver com confiança, tá, gente? Mas elas precisam saber que, assim, beleza, tá tudo bem, você fez isso?
já fez, tá tudo bem. Isso é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade. Mas a gente não vai continuar vivendo assim. E a gente e eu vou te ajudar, estar aqui, pegar na sua mão, não deixar que você caia de novo, para que você vá para o seu desenvolvimento. Claro que isso tem a ver com orar, tem tudo a ver com Deus. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso, tá? E às vezes a gente deixa eles responderem, mas a gente talvez vai precisar dar um rumo para eles na reflexão dessa lição. O que você acha dessa citação? Faz sentido? Como podemos aplicar segundo o princípio da função do jardineiro? Tá? Então, eu acredito que seja desse jeito que eu falei, pelo menos eu acredito dessa forma, mas não tem uma explicação aqui na apostila. Isso aqui tá no bônus, tá? Lá na página 66 da apostila do líder. Vê se faz sentido para sua turma. Qualquer coisa, deixa, passa. Se tá meio confuso, deixa eles falarem um pouquinho, mas qualquer coisa já segue em frente. Tem um avançando maravilhoso que vai falar sobre essas questões de mentores. Tipos de mentor: o consultor, o técnico, o conselheiro, o professor, o patrono, o modelo. Então, isso aqui deixa claro para nós que não existe padrão de mentor. Existem vários tipos de mentores, né? E aí a primeira é: quais tipos de mentor na lista descrevem melhor o que você tem a oferecer aos outros? Então, o que você pode oferecer, né? Para as pessoas. Então, eu sou muito técnico, eu sou um ótimo conselheiro, eu sou professor, eu sou patrono também, eu sou modelo. O que você pode? Então, por exemplo, tem pessoas, para pessoas diferentes, eu posso ser todos esses. Hoje eu tenho um pouquinho de cada coisa para oferecer. Tem uns que eu tenho mais, tem uns que eu tenho menos. Eu não vou conseguir, às vezes, ajudar uma pessoa muito na carreira dela. Mas talvez eu vou conseguir ajudar ela no sentido de entender o perfil dela, o que combina, o que ela gosta. Por isso que eu falo que eu não sou assim topzera em nenhum deles, mas a base para ser cada um deles, eu fui buscando desenvolvimento, né? Então, hoje isso acontece. Então, hoje eu tô aqui como um mentor professor, né? Tentando ajudar você a compreender a lição, mas também um pouco de técnica, enfim, aí a gente vai, entendeu? Mas aí tem a segunda pergunta, porque a lição não tá falando só sobre você dar, mas também se você está recebendo. Então, o que você precisa hoje? Eu também preciso de todos. Porque quando você dá em todos, você precisa receber em todos. E a gente precisa ter consciência disso, tá? Então, essa pergunta aqui, talvez a gente vai ter que gastar um tempinho nela. Essa lição não é pequena, mas é muito importante a gente entender isso aqui. O que você pode dar? Mas o que você tá precisando receber, tá? Então, o líder sempre precisa saber disso. O líder sempre tem que ter pão para dar. E o líder sempre precisa estar procurando pão para comer. Ele só não pode estar fazendo isso nos mesmos lugares. E aí, filho, consultando a Bíblia, maravilhoso, mas também demorado um pouco, porque vai trazer o acrônimo IDEA, tá? Então, assim, ó, vai lá, responde isso aqui. Se os seus alunos não conseguirem responder, responda, né? Coloque aí, leia sobre as histórias de Jesus, talvez leia ali em Marcos, algum lugar que é menorzinho, mas lê, tá? Porque você vai ter que dar exemplos. Que versículos que Jesus está instruído? Jesus instrui e envia os 12. Então, tem a parte lá que diz que ele instrui. Demonstrar. Jesus ia lá, foi lá, curou, fez e tal. Beleza. Jesus enviou, deu a oportunidade deles vivenciar e tal. Avaliação. Jesus ouviu o que eles fizeram, foi lá, avaliou, ensinou, instruiu, que não era dessa forma. Então, coloque aí, beleza? Ele vai falar pra gente ler Timóteo, né? E aí depois tem o avançando, que é muito importante a gente responder isso. E, gente, praticando a verdade aqui é muito legal, porque depois tem o Fique de Olho, né? Pra você reforçar. Mas o praticando a verdade, ele é maravilhoso em qual sentido? No sentido de que você vai aprender a selecionar as pessoas na sua vida, né? Quem pode ser um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. E aí é muito bom, porque a gente vai buscar isso aí. Tem um Paulo, um Barnabé e um Timóteo na sua vida. No mínimo, você tem que ter essas pessoas na sua vida. E vai ser muito bom, porque cultivar relacionamentos é uma necessidade do nosso coração. Então, tenham relacionamentos, tá? Próxima lição é uma lição importante, o equilibrista, que vai falar sobre uma questão de competência e algumas coisas importantes.
Nós estamos caminhando para a 10ª lição. Estamos no fim e bora lá, porque cada vez mais nós estamos sendo apertados, levados à maturidade e ao crescimento. Deus abençoe você. Eu espero que de alguma forma você possa ter sido abençoado por esse tempo aqui, onde a gente compartilhou um pouquinho da nossa visão e que você possa ter uma excelente lição, que você possa ser um excelente jardineiro, que seja um ambiente preparado e que seus liderados cresçam e que você cresça grandemente. Obrigado por esse tempo aqui. Deus te abençoe e até a próxima.